Olá, seja bem-vindo. Eu sou Juliana Elpa e hoje vou conversar com vocês sobre planejamento de aula para o ensino fundamental. E quero dar início à nossa oficina lendo uma poesia intitulada Meus 9 Meses, de autoria de Tiago Pompeu Elpa, nosso filho. E ele escreveu essa poesia quando ele tinha apenas 11 anos. Ó, que saudades que tenho do tempo que não me mexia, dentro daquela barriga, sem nenhuma agonia, do tempo que não tenho mais. Que doce gosto de escuro, parado quase sem vida, olhando o tempo passar. Como sinto saudades do tempo que vivi lá, deitado, parado e sozinho, no escuro dormindo, em um sono muito profundo, imaginando o mundo afora. Como sinto saudades do tempo que vivi lá. O escuro me dava aconchego, me dava paz que não tenho mais. Parado, me desenvolvendo, crescendo, crescendo e crescendo, mas ainda pequeno para poder sair de lá. Ó, quão grande as saudades do tempo que vivi lá, o tempo passando e eu me remexendo, só esperando o tempo para eu ir para fora. Gostaria de ir embora e olhar o mundo afora, mas ainda estava crescendo e me desenvolvendo. Gostava de ficar lá dentro, era escuro e sereno. Dormindo em meio à água, lá todo enrugado eu estava. Gostaria de saber o que era aquilo pendurado em meu umbigo. Lá parado eu estava, tentando matar a charada. Até que chegou o dia, estava esperando faz tempo. Queria dar uma olhada, conhecer o mundo afora. Estava na hora de ir embora, até que gostava lá de dentro, do escuro, do calmo e do sereno. Mas ali decidi que tinha que ser feito. Ó, que saudades que tenho do tempo que não me mexia, dentro daquela barriga, sem nenhuma agonia, do tempo que não tenho mais. Que doce gosto de escuro, parado quase sem vida, olhando o tempo passar. Essa é uma poesia que nos inspira sobre quais são os frutos que nós queremos colher quando nós planejamos a aula para crianças do ensino fundamental. Um dos nossos grandes alvos é ensinar as crianças a produzirem poemas, produzirem artigos científicos, produzirem livros de literatura, produzirem histórias, ensaios, produzirem aquilo que ainda não existe e não apenas reproduzirem conhecimento. Então, esse é um dos grandes alvos que nós temos com essa coleção. O segundo grande alvo é nós queremos que a criança aprenda a aprender. Hoje nós temos muitos conhecimentos disponíveis, né? Basta um clique, uma pesquisa na internet e nós temos ali vários conhecimentos disponíveis. Mas como ensinar uma geração a desfrutar desse conhecimento disponível com base numa cosmovisão cristã, sabendo filtrar aquilo que ela pesquisa? Queremos formar estudantes pesquisadores. Esse é um dos nossos grandes alvos com a coleção Sementes da Verdade. E ela é fruto de pesquisas de campo que nós realizamos como família. Quero apresentar para vocês hoje a nossa família, né? O Gilson, Caleb, Tiago e eu, quando nós estávamos lá na FACE, Foundation for American Christian Education, a sede da organização responsável pela educação por princípios nos Estados Unidos. E essa coleção, ela é fruto dessas pesquisas realizadas em alguns países, especialmente nas escolas de educação por princípios nos Estados Unidos. As nossas coleções são aplicadas também em escolas aqui no Brasil e especialmente em nossa escola de aplicação, que é a Escola Seduca, localizada aqui em Curitiba, no Paraná. Fizemos pesquisa também sobre o impacto da Reforma Protestante em alguns países. E a elaboração da coleção Sementes da Verdade, ela é fruto dessas pesquisas. Qual é o nosso objetivo com essa coleção? Nosso objetivo é nutrir o coração e a mente das crianças com um conhecimento acadêmico baseado nas verdades da Palavra de Deus, em aliança entre família, igreja e escola. Por isso o nome da nossa coleção é Sementes da Verdade. E nós temos alguns fundamentos dessa coleção. O primeiro é a integração entre o ensino na igreja, escola e família. O segundo fundamento é a ênfase na formação de líderes para atuarem nas áreas de influência da sociedade.
O terceiro fundamento é porque esse é um currículo baseado em histórias, temos personagens que nós criamos para a produção do currículo. Usamos como fundamentação teórica a abordagem educacional por princípios, somos parceiros da ESEP. Utilizamos a metodologia STEAM, né, que envolve ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, aplicada dentro do currículo em sala de aula. E todas as coleções são baseadas e alinhadas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos diante de nós agora, nessa tela, a árvore que ela ilustra a abordagem educacional por princípios. Nós temos como fundamentação filosófica, né, os princípios governamentais, soberania, aliança, caráter, individualidade, autogoverno, mordomia, semeadura e colheita, são os princípios que norteiam todo o processo pedagógico que nós desenvolvemos nessa coleção. E também temos uma fundamentação filosófica dessa abordagem, temos uma fundação metodológica, seguimos os 4 passos de pesquisa da educação por princípios: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. E com base nisso produzimos um currículo. Eu quero apresentar para vocês um livro da ESEP, né, Fundamentos do Currículo Escolar, escrito pelo Dr. Paul Gelli. Esse livro serviu como fundamentação teórica, também foi um dos livros que nós utilizamos para a composição desse currículo. E nós temos esses 4 alvos, né? Formar liderança servidora, caráter cristão, erudição acadêmica e cosmovisão cristã. Queremos ensinar princípios de vida para que a criança e o jovem, né, desenvolvam uma vida de princípios. Para isso, a editora oferece material didático, recursos pedagógicos, jogos intelectivos, capacitação de professores e assessoria pedagógica. E nós, a partir desse ano, criamos um atendimento especial para famílias educadoras, né? Estamos oferecendo, então, as coleções agora também para famílias educadoras que ensinam seus filhos em casa. Temos como alvo nessa coleção proporcionar o crescimento integral da criança, ou seja, físico, intelectual, emocional e espiritual. Quais são os componentes da coleção Sementes da Verdade? Essa coleção é composta pelo Guia Curricular do Professor. Ele é um guia, né? Ele tem em média entre 400 a 500 páginas. Ele foi elaborado com base na abordagem educacional por princípios e na legislação na BNCC. Então, ele é composto por um fichário. Temos projetos pedagógicos especiais e recursos também para a utilização do professor, como painéis de apoio e as maletas pedagógicas. O material da criança é composto pelo fichário, a maleta de jogos, 2 livros de literatura e os blocos de registro. E temos 2 projetos extracurriculares de atividades de reforço de linguagem e matemática. Eu tenho aqui em mãos o material do professor, eu queria mostrar para vocês. Esse é o fichário, então, que compõe a coleção Sementes da Verdade. Nesse fichário, o professor ele tem todas as pesquisas de acordo com o componente curricular. E hoje eu vou mostrar para vocês como essas pesquisas estão organizadas, né? Vou usar uma disciplina como modelo de um dos componentes curriculares e que vocês vão poder usar para planejar as aulas de acordo com a coleção Sementes da Verdade. O material do professor, ele contempla a explicação dos projetos pedagógicos especiais que nós criamos nessa coleção. O projeto de língua portuguesa, os projetos de ciências da natureza, de matemática, história e geografia. Então, nós temos na área da língua portuguesa o projeto Leitor Progressivo, onde nós ensinamos o educador a catalogar os livros da escola de forma a promover uma leitura progressiva do aluno, de forma tutorial, de acordo com o desenvolvimento cognitivo de cada criança. Temos o projeto Escritores da Verdade, um projeto de oratória. Na área de ciências da natureza, são 2 projetos, o Laboratório de Ciências, e que envolve experimentação e pesquisa. História e geografia são sugeridas pesquisas de campo e também tem uma atividade de oratória. E matemática, temos os jogos intelectivos, o projeto Mão na Massa, que são receitas de culinária com conceitos matemáticos, e o projeto de educação financeira. Então, aqui são exemplos de como
o material vem para vocês, né? Esse é o de culinária e matemática. Aqui é uma demonstração do ícone de educação financeira, que contempla o currículo de matemática a partir do 2º ano. O projeto Cientistas do Futuro é a maleta pedagógica que vem para o professor. Todos esses materiais que eu estou mostrando até agora são os materiais de apoio ao trabalho do professor. E as pesquisas de campo que vêm descritas de acordo com a disciplina de História ou de Geografia. O projeto de oratória, que é um projeto que entra em alguns componentes curriculares, né? Está inserido em História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa, e vem com orientações para o professor e orientações para a criança. E esse é o projeto Escritores da Verdade, são livros paradidáticos que acompanham o currículo da criança, e a criança ela vai participar da produção desses livros durante o ano. Então, são livros nos quais a criança irá produzir um texto, irá criar ilustrações, para que ela seja coautora da obra. Esse é o nosso alvo com esse projeto. Então, agora eu quero mostrar para vocês o material da criança. Então, a criança ela tem um fichário anual. Além desse fichário, vem mais 3 pastas para ela arquivar o seu material, que ela vai produzir bimestralmente, certo? Então, aqui nós temos o fichário dividido por disciplinas, certo? E nós precisamos aprender a como planejar as aulas com base nesse material. E temos o material também Feras do Saber, de linguagem e matemática, com atividades integradas com o currículo para reforço dessas disciplinas, certo? Do conteúdo curricular. Então, o fichário, os blocos do fichário por disciplina são os materiais da criança. A criança também precisa da maleta de jogos intelectivos. É uma maleta que tem vários materiais e a indicação do uso desses materiais ela está dentro do fichário da criança e do professor. Então, vem inclusive o símbolo da maleta desenhado e o material que a criança irá retirar da maleta para executar diversas atividades. Nós usamos vários conceitos da matemática de Singapura, né, que envolvem 3 estágios de aprendizagem matemática, a lúdica, depois a pictórica com ilustrações e depois a abstrata. Então, nós usamos esses conceitos para o projeto de matemática, por isso essa maleta, ou os recursos dessa maleta, eles serão muito importantes para a aprendizagem matemática da criança e também de linguagem. Como nós estruturamos, então, o guia do professor, o fichário do professor? Esse é o nosso alvo hoje, conversar com você sobre como nós estruturamos os componentes curriculares de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos ali 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E dentro dessas áreas, nós temos ali os componentes curriculares: língua portuguesa, artes, educação física e linguagem, língua inglesa na área de linguagens, matemática, ciências, geografia, história e ensino bíblico na área de ciências humanas. No fichário do professor, cada componente curricular, né, ele vem com uma divisória, ele vem em blocos para que você organize no seu fichário com as divisórias, e cada disciplina, ou seja, cada componente curricular, ele é dividido em 8 unidades temáticas. Então, nós pegamos a disciplina de língua portuguesa e dividimos em 8 partes. A de língua inglesa dividimos em 8 partes. E cada uma dessas partes, ou seja, cada uma dessas 8 unidades temáticas integradoras, elas têm um tema. Esse tema, ele norteia toda a aprendizagem de todas as disciplinas durante 5 semanas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Os temas norteadores do 2º ano. Então, vocês estão observando ali 8 unidades temáticas e cada uma dessas unidades foi subdividida num tema. Então, por exemplo, na unidade 1, na área de língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, matemática, ciências, ou seja, todas as disciplinas, o tema norteador vai ser origem de todas as coisas. Então, os personagens da coleção, eles apresentam o tema. E eles trazem uma curiosidade, algo que liga o tema norteador com o conteúdo curricular previsto para aquela unidade.
E nós temos isso também no primeiro ano do ensino fundamental. Nós trouxemos para vocês agora um exemplo do segundo ano do ensino fundamental. Esse é o guia do professor. Então, nós mostramos aqui para vocês como está dividido o sumário desse guia. Esse sumário está dividido em 5 partes. Na primeira parte, nós introduzimos o conceito de sementes da verdade de ciências. Então, nós introduzimos o conceito daquele componente curricular com base numa perspectiva cristã. Usamos esse livro como fundamento de pesquisa teórica, foi a nossa principal fonte de pesquisa, né? Além de outros materiais. Trabalhamos então a visão cristã da disciplina, que é a segunda parte do sumário. Por que aprender ciências? Quem inventou ciências? E assim por diante. Temos a terceira parte que explica os itens da coleção Sementes da Verdade. A quarta parte é o encaminhamento metodológico e a quinta parte é a bibliografia utilizada. Então, agora ampliando um pouco para vocês a parte 1 e 2 desse guia do professor, isso para cada disciplina. Então, nós temos o item 1, Sementes da Verdade de Ciências, ele introduz o conceito da disciplina, e o item 2, Visão Cristã de Ciências. Então, temos 7 perguntas ali que são respondidas, né? Por que aprender ciências? Quem inventou ciências? Como nós definimos ciências na cosmovisão bíblica? Os propósitos bíblicos da disciplina, os fundamentos da disciplina, a linha do tempo da disciplina, desde a criação, queda, redenção, e a base bíblica e os 7 princípios aplicados à disciplina. Essa parte do guia, ela se repete para todas as disciplinas, mas nós trabalhamos em cada componente curricular a visão cristã daquele componente, né? Temos o porquê aprender matemática, porquê aprender língua portuguesa e assim por diante. A terceira parte do guia, ela traz detalhadamente como nós estruturamos a coleção Sementes da Verdade. Então, são 7 itens. O primeiro define quais são os objetivos gerais da disciplina na coleção. O segundo explica quais são os projetos especiais daquele componente curricular. Ou seja, de ciências, vai explicar o projeto especial que se chama Cientistas do Futuro. Como usar aquela maleta que eu mostrei agora há pouco para vocês. O terceiro item são as competências específicas da disciplina na BNCC. O que a BNCC ela propõe para aquele componente curricular? Qual é a estrutura da disciplina na BNCC? Qual é a organização curricular da BNCC para o segundo ano do ensino fundamental? E como essa coleção foi estruturada, como esse componente curricular foi estruturado dentro da coleção, que é o item 3.6, e o item 3.7 é a organização curricular das 8 unidades. Como nós pegamos todo esse conteúdo da educação por princípios da BNCC e dividimos em 8 partes para serem ensinadas para a criança durante o ano. Aqui nós temos um exemplo de como vem em todos os componentes curriculares a divisão das disciplinas por códigos. Existem os códigos da BNCC, por exemplo, ali EF, ele é referente a ensino fundamental, 02 do segundo ano, CI, ciências, e 01, número da habilidade. Então, essa parte cinza do código é a parte da BNCC. A parte em amarelinho que vocês estão observando ali é como nós colocamos os códigos da BNCC dentro da coleção Sementes da Verdade. E por fim, nós temos ali os novos códigos, ou seja, está marcado em rosa quais são as novas habilidades que elas não estavam previstas na BNCC, mas que nós inserimos e são exclusivas da coleção, porque nós trabalhamos a educação por princípios, então existem várias habilidades que não estão previstas na BNCC e que podem ser acrescentadas à coleção. Aqui é um exemplo prático da organização curricular das unidades. Nós pegamos aqui a disciplina de ciências, então nós temos cada uma das 8 unidades organizada com aquele tema norteador, né, o tema integrador, e temos os códigos e o que a criança vai aprender a cada unidade. Temos, por exemplo, na unidade 1, todos os conteúdos são exclusivos da coleção de ciências do segundo ano.
Na unidade 2, nós podemos observar nessa tabela que tem os códigos exclusivos da coleção Sementes da Verdade e temos os códigos previstos da BNCC. E assim por diante, isso é apenas um modelo do que nós temos em todas as disciplinas. Esse é o modelo do encaminhamento semanal, ou seja, nós pegamos esse quadro que nós estamos vendo ali superior e nós detalhamos esse conteúdo, dividindo ele em 5 semanas de aplicação. Então, esse é o planejamento do guia curricular do professor que você precisará para planejar o que você vai aplicar com a criança a cada dia. Essa já é uma visão ampla, né, do roteiro geral da unidade, como ela vem dividida, a integração com o tema, as habilidades desenvolvidas, as palavras-chave da unidade, a pesquisa bíblica daquela unidade, os princípios bíblicos, a ideia guia, a experiência, cientistas do futuro e as ferramentas de educação por princípios utilizadas naquela unidade. Aqui é um exemplo de como nós dividimos o conteúdo em 5 semanas. Então, aqui nós podemos observar a divisão do conteúdo para a semana 1 do componente curricular de ciências do 2º ano, né? Se vocês observarem, nós temos aqui o material da criança, exatamente como vem na folha de atividades do bloco da criança, vem no guia do professor, para que ele saiba o que ele deve aplicar a cada semana. Então, aqui é o exemplo da semana 2, daí nós temos a semana 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Esse é o material da criança, então nós temos aqui a divisão do fichário da criança, todos os ícones. Esses ícones que nós temos descrito aqui, eles entram em todos os componentes curriculares. E agora nós vamos explicar para vocês, então eles fazem parte dos blocos do fichário por disciplina, certo? Então aqui é uma foto mais ampla, para que você conheça o fichário da criança, quais são os ícones e o que eles significam. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, olha, esse é o fichário do nosso exemplo, né, de ciências da unidade 5 do 2º ano. Então, essas são as folhas do registro da criança, do fichário que eu mostrei para vocês, né, elas contemplam esse fichário aqui. Nós temos o fichário completo, o material na versão completa e também os blocos individuais, certo? No site da editora Seduca. Agora eu vou mostrar para vocês o que significa cada ícone do fichário da criança. Então, nós temos o ícone Aventuras do Reino, que são os personagens que introduzem o tema da unidade. Eles trazem aquela integração do tema em todas as disciplinas, né? Porque elas têm esse tema integrador. Depois temos o ícone de momento da pesquisa, aonde entra o conteúdo acadêmico da unidade. Temos o momento de pesquisa bíblica também e memorização do versículo-chave. Definição das palavras pelo dicionário Webster, 1828. E várias atividades de registro, como qualquer material didático, né? Essas atividades elas são importantes para a aprendizagem do conteúdo acadêmico. Temos um ícone chamado de mundo digital, onde a criança irá pesquisar, usar recursos tecnológicos para aprofundamento do tema da unidade. Temos esse item chamado integração do saber, que é a relação do conteúdo com outras áreas do conhecimento. Temos um ícone chamado atividade em família, que é uma atividade que será realizada em cooperação com a família, e o ícone princípios de vida, que é a reflexão e aplicação de princípios relacionados ao tema da unidade. Então, é nesse momento que a criança ela vai voltar no seu fichário e vai observar o que ela aprendeu em suas pesquisas, em suas atividades de registro e extrair princípios para a sua vida. Por último, temos o ícone oportunidade de servir. Não é por último, né, mas é um dos últimos, que é onde a criança vai usar aquele conhecimento que ela adquiriu naquela unidade para servir outras pessoas, uma aplicação prática do conhecimento. E finalizando, então, a aprendizagem da criança, nós temos o ícone chamado revisão da unidade. É a revisão do conhecimento adquirido durante todo aquele estudo da unidade. Então,
ela vai revisar e, por último, ela termina a unidade com os jogos intelectivos, são jogos em grupo para cooperação e aprendizagem lúdica do conhecimento. Esses são os ícones que compõem o material da criança em todos os componentes curriculares. E agora nós chegamos no modelo de planejamento que nós criamos para que você utilize com base na sua pesquisa do guia do professor e com base nas atividades de registro da criança. Como você, educador ou uma família educadora, né, um professor, pode utilizar essa coleção e planejar o uso dessa coleção. Então, nós temos aqui no canto lateral esquerdo, né, você vai colocar qual é a unidade que você está trabalhando com a criança, a data de início, a data de conclusão, a semana, lembrando que cada unidade está dividida em 5 semanas, a disciplina e qual será o ícone do fichário da criança que você irá ensinar a cada semana. Então, esse encaminhamento semanal ele é muito importante, porque ele é o guia que vai nortear o seu trabalho como educador a cada semana. Com base no encaminhamento semanal, você irá dividir as atividades que serão desenvolvidas pela criança junto com o professor e as atividades que serão desenvolvidas sem o auxílio do professor. Então, por exemplo, na unidade 1, na semana 1 da unidade 5, na primeira semana a criança vai aprender o ícone Aventuras do Reino, vai fazer uma experiência da germinação das plantas, vai pesquisar no dicionário Webster, vai fazer uma pesquisa bíblica. A parte da experiência sobre a germinação será realizada junto com o professor. Mas a atividade de pesquisa no dicionário, a pesquisa bíblica, ela será desenvolvida sem o auxílio do professor. Então é importante que isso esteja no seu planejamento. Todos os recursos necessários e qual será a forma de avaliação do trabalho desenvolvido pela criança durante aquela semana. E por último, nós colocamos aqui dificuldades apresentadas para você fazer um relatório do desenvolvimento daquela unidade e um registro do que você observou, do que ainda precisa ser melhor trabalhado com a criança para desenvolvimento de determinadas habilidades. Esse é o modelo de planejamento que nós, então, estamos sugerindo que vocês utilizem com base na coleção Sementes da Verdade, o material do professor e o material da criança. Desenvolvendo um planejamento organizado para cada componente curricular, você conseguirá desenvolver um trabalho estruturado e com um acompanhamento específico do que a criança estará aprendendo a cada fase e em cada componente curricular a cada semana. Então, essa é a sugestão que nós trouxemos para você. E para concluir, né, todas as palavras-chave que nós pesquisamos nesse material, elas são baseadas no dicionário Webster, escrito em 1828, né? O Webster demorou 28 anos para escrever esse dicionário. Foram 26 idiomas aprendidos para a escrita desse dicionário, com mais de 70 mil palavras descritas numa cosmovisão cristã e com mais de 6 mil referências bíblicas. Por isso que nós usamos esse dicionário nas pesquisas desenvolvidas na coleção Sementes da Verdade. E Noah Webster tem uma frase muito interessante. Ele diz que a educação é inútil sem a Bíblia. A palavra de Deus contida na Bíblia possui todas as regras necessárias para dirigir a nossa conduta. Esperamos que você entre no nosso site, editoraseduca.com.br, para conhecer mais sobre as nossas coleções e nós estamos à sua disposição para servi-lo, tirar suas dúvidas e aquilo que você quiser saber mais sobre as coleções, entre em contato conosco porque nós estamos à sua disposição. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom trabalho aplicando essas coleções no seu ambiente educacional, seja na família ou na escola.